projeto de evolução de movimento novamente. Vamos falar um pouquinho de mobilidade de tornozelo, tá? A primeira versão de mobilidade de tornozelo que a gente vai fazer vai ser alongar um pouquinho esta parte de trás do calcanhar e da tíbia. Para quê? Para que essa emenda aqui de trás ela consiga ficar móvel dentro da própria pinça do tornozelo. Quando a gente vai caminhar, correr ou fazer qualquer movimento, até de subida de escada, que são movimentos simples do dia a dia, a gente precisa que esta mobilidade da base esteja completa em todos os ângulos dela, tanto na flexão e extensão, quanto em pequenas rotações que a gente tem do tornozelo. Nosso pé não só se mexe frente e trás, não, ele tem uma série de micro movimentos que eles precisam funcionar em concordância uns com os outros. E conforme o tempo vai passando, atividades vão mudando um pouquinho, a gente acaba não solicitando certo o pé e ele vai meio que congelando dentro do movimento dele. Então, quando a gente vai solicitar uma caminhada, uma corrida, a gente começa a gerar algumas pequenas lesões por falta dessa mobilidade, por falta dessa lubrificação. Então, para que a gente consiga ter todo o movimento do pé na sua totalidade, a gente precisa às vezes liberar um pouquinho essa articulação antes de solicitar um movimento muito grande. Então o que a gente pode fazer? No primeiro ponto, a gente pode trabalhar com o elástico nessa mesma emenda do tornozelo. Para quê? Para fazer com que o calcanhar fique, tá? E a gente consiga aumentar um pouquinho a amplitude que a gente tem desse movimento da tíbia para frente, tá? Como se fosse um câmbio de carro. Imagine, por exemplo, que a gente vai colocar a primeira, a segunda, e que a primeira fica enguiçada e ela não entra por completo, ou na segunda não vai para trás. Então a gente tem tanto que soltar para frente e para trás, a gente vai soltar para frente primeiro, tá? Então a gente tensiona um pouco o elástico para que ele, na força que faz para voltar para trás, leve a tíbia para trás. Colocamos a outra perna para frente, tá? E deixamos que o elástico ele faça a função dele, de retornar ao ponto dele. E a gente briga um pouquinho no sentido contrário. Quando a gente vai trabalhar mobilidade, a gente precisa de um tempo um pouco maior para que esse alongamento, para que essa soltura, ela chegue na cápsula articular. Ficar muito pouco tempo vai fazer que a gente tensione só a musculatura, que tensione só o ligamento, que a gente não chegue na articulação como um todo. Por isso a manutenção de um tempo um pouquinho maior e na mesma amplitude, sem ficar forçando demais. Porque assim a gente pode utilizar nesse ponto, o que é? É conseguir arrumar a posição nossa frente e trás, que a gente não fique torto. Muito pelo contrário, utilizar essa consciência de deixar o pé onde ele tem que ficar, o joelho onde ele deveria ficar, não para dentro ou para fora, o quadril onde ele tem que ser, para que ele não precisa passar lá na frente, já seja dentro de um corredor de força um pouco mais normal, um pouco mais tranquilo. Aí sim, ir forçando um pouquinho mais a tíbia para frente, deixar o calcanhar bem apoiado atrás, tá? Para começar a fazer essa primeira movimentação da articulação. Pode ir forçando um pouco mais, volta, tanto nos dois mecanismos, porque a gente vai trabalhar diferentes músculos se a gente mantém o joelho estendido e se a partir desta posição a gente flexiona o joelho com o calcanhar no chão. Então a gente vai pegar dois pontos completamente diferentes, tá? E assim, para trabalhar um tipo de amplitude de tornozelo, tá? Espero que tenha servido, continue acompanhando que a gente vai ter mais partes desse mesmo movimento para que a gente consiga pegar todas as amplitudes certas. Uma boa semana para todos.